Oi, alunos, tudo bem? Espero que sim. Olha só, sou o professor Cristiano Souza, aqui do SEMEAC, e eu trago mais uma aula interessante para vocês. Uma rota de aprofundamento em História do caderno Sociedades Contemporâneas na Nova Configuração Mundial. O tema da nossa aula, olha só que interessante: movimentos e grupos separatistas, extremistas e a xenofobia. É um tema interessante porque está constantemente aí nos telejornais, você sempre escuta alguma coisa a respeito e você às vezes ficava meio perdido nesse tema, agora não fica mais. Então acompanha só comigo os conceitos interessantes que eu trouxe para você. Observa aí. Movimentos e grupos separatistas, extremistas e xenofobia. Essa aula de hoje, pessoal, ela vai abordar os movimentos separatistas, extremistas e a xenofobia. Compreenderemos as motivações e os impactos desses fenômenos que são tão complexos. Sim, como movimentos querem se separar da sua nação. Como movimentos conseguem ser tão extremistas e às vezes tão violentos. E a xenofobia, hein? Que é o ato aí de não gostar, de odiar, de repelir outros povos e outras nações. Acompanha comigo aqui. Separatismo. Vamos por partes. O separatismo, pessoal, ele é uma tendência que busca autonomia ou independência de um povo ou de um território, tá? Então, o separatismo, ele busca isso. E ele é impulsionado por fatores que são culturais, econômicos e, muitas vezes, políticos. Exemplos notáveis aí que nós conhecemos bem e que acontecem há muito tempo incluem a Escócia, que tenta há muito tempo se separar do Reino Unido, a Catalunha, que tenta há muito tempo se separar da Espanha, e movimentos separatistas podem variar de pacíficos, então eles podem ser movimentos pacíficos, mas também podem ser movimentos extremistas, e aí entram os movimentos que são violentos. Ou seja, o separatismo busca a autonomia ou independência de uma região e as motivações são cultural, econômica ou política, ok? Ficou gravado isso aí? Então são esses termos que compõem aí um movimento separatista, certo? Vamos à frente. Temos também aí a xenofobia. A xenofobia, ela é um medo e aversão ao estrangeiro, a outros povos, a pessoas de outra origem. Então ele é o medo e a aversão a tudo isso. E se manifesta através da discriminação, do preconceito e muitas vezes através da violência. Isso traz impactos na polarização social e em conflitos étnicos. Ou seja, uma sociedade polarizada, uma sociedade dividida, tá? Uma sociedade que os dois polos dela, os dois lados dessa sociedade acabam entrando em conflito, em debate, tá bom? E às vezes até em guerra. Então nós temos aí a xenofobia. A interseção entre separatismo, extremismo e xenofobia acontece da seguinte maneira: esses três aí, eles se relacionam e influenciam um ou outro. O separatismo pode se tornar extremista e a xenofobia, ela vai justificar o extremismo e o separatismo. Tá? Então a xenofobia, ela justifica a violência. A xenofobia, que é essa aversão ao estrangeiro ou a aversão a uma outra nação, também justifica o separatismo. Você percebe aí que, então, que existe uma interseção que cria desafios complexos, onde uma coisa leva à outra. Tá? A xenofobia leva aí a movimentos que são extremistas, leva também a movimentos separatistas. Tudo bem? Entendeu? Então existe aí, olha, observa comigo aí nesta imagem, são movimentos que acabam se encontrando, tá? O separatismo, que pode se radicalizar, que é derivado de um extremismo,
que, por sua vez, vem de um movimento xenofóbico, criando dessa forma, pessoal, uma espécie de ciclo, aonde uma coisa vai levando a outra a acontecer. Tudo bem? Compreendido? Certo? Pessoal, o papel da educação e do diálogo intercultural é fundamental para que nós possamos evitar aí guerras, evitar violência por conta desses movimentos. Então, a tolerância, o respeito, o diálogo, nessa perspectiva são cruciais. Eles são os únicos capazes de promover a inclusão social, ou seja, unir povos que vivem em total diversidade. Então, o papel da educação, né, a educação ela faz com que povos que não se gostam, povos que têm culturas diferentes, consigam conviver com respeito mútuo, evitando com isso o extremismo, que, na maioria das vezes, geram atos violentos, geram guerras. Então, pessoal, a educação ela é fundamental para construir um futuro mais justo e pacífico, para que a paz e a inclusão sejam finalmente possíveis. Então, a educação, o diálogo entre os povos e a busca de soluções conjuntas são o esteio aí para a resolução pacífica destes atos ou dessas tentativas de separação. Como nós sabemos, muitas vezes, isso é de cunho político, tá? Então, não interessa a quem governa determinada nação que lá atrás foi forçada a se unir, não interessa a essa classe política que essa nação se separe ou que um movimento de independência obtenha êxito, até porque com isso o Estado perderia aí uma parte de sua arrecadação, perderia um pouco do seu poder econômico. Então, nós sabemos que para a política de uma nação não interessa nenhum tipo de separação. Mas nós temos povos dentro de uma mesma nação, muitos ali na Europa, na África pós-imperialista, quando os europeus chegam lá e se apropriam da África no movimento imperialista do século XIX e forçam povos rivais a serem parte de uma mesma nação. Depois o europeu sai de lá, da África, né, e aí aqueles povos que foram forçados a se unir em torno de uma mesma nação, agora entram em guerra civil. Isso aconteceu muito na África. E só a educação, o diálogo e as soluções conjuntas podem ser capazes, juntas, de resolver esses problemas de maneira justa e pacífica. Tudo bem? Entendido? Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido, tá? Que vocês possam ter feito aí uma reflexão sobre principalmente o respeito e o diálogo na resolução de conflitos. O que nós percebemos que faltam aí a muitas nações, não é, que entram em guerra civil ou que entram em guerra umas com as outras. Tudo bem? Até a nossa próxima aula, onde eu vou trazer mais um conteúdo interessantíssimo. Se aprofunde nesse tema, resolva atividades, questões sobre esse tema, porque ele é importantíssimo, tá? Até mais. Tchau, tchau.